Queridos amigos do Centro Espírita Irmã Clara, feliz por estar com vocês, ainda não presencialmente, mas da forma com que agora nos comunicamos. O futuro com certeza nos trará a oportunidade de estarmos novamente juntos. Enquanto isso, vamos organizando nossas vidas para que, quando toda essa situação tão dolorosa passar, estejamos melhores sobre todos os aspectos de nossas vidas e principalmente desejosos de trabalhar ainda mais a nós mesmos e a vida em torno de nós. Tema instigante: como educar a mente. E me recordo muito de uma antiga mensagem de Emmanuel através de Chico Xavier, quando ele dizia que nossa cabeça, nosso cérebro, nossa mente é como um grande escritório dividido em vários departamentos. E ele cita na mensagem cada departamento importante, todos eles, para a manutenção da nossa vida na Terra, antes de vir à Terra e além da vida na Terra. Entretanto, num dos parágrafos da mensagem ele diz que havia um coordenador de todos os departamentos desse grande escritório da nossa mente, que se chamava vontade. E aí nós vamos levar nossa lembrança a André Luiz, que através dos 16 livros que psicografou através de Chico Xavier, narra a sua surpresa impressionante, a sua história dolorosa. Ele, um médico e sanitarista emérito, mas que jamais havia cogitado, enquanto na Terra, da imensidão do que ele não sabia. E me lembro também de Emmanuel dizendo a Chico, quando Chico sempre comentava que quando ia às consultas médicas, e ia a muitas pelas dificuldades de saúde que ele tinha, quando ele ficava na sala de espera, ele fechava os olhos e o primeiro desejo dele, o primeiro pensamento era uma prece em que ele pedia às forças do bem que o médico que ia atendê-lo pudesse ser inspirado para acertar com o seu diagnóstico, com a sua necessidade. E as pessoas brincavam: mas Chico, justo você, que tem Emmanuel, que tem Dr. Bezerra ao seu lado. E ele dizia: todos deveríamos fazer isso. Na hora da consulta, pedir que as forças do bem estejam inspirando o profissional que vai nos atender. E, uma vez conversando com Emmanuel, falando sobre esse seu costume, Emmanuel disse a ele: se todos os médicos orassem, pretextando que através da oração, do pensamento nobre e positivo, todos os profissionais, principalmente aqueles que cuidam da nossa saúde, estariam sintonizados com as forças maiores e poderiam ser muito mais úteis na hora da necessidade da pessoa que eles iam socorrer. André Luiz, no entanto, no mundo espiritual, descobre que a cabeça não está no corpo físico acima do coração por acaso. Ela comanda os nossos impulsos, embora os nossos impulsos nasçam dos nossos sentimentos. E por isso, dominar os nossos sentimentos, educá-los, conhecê-los, evangelizá-los, se podemos dizer assim, é uma das primeiras tarefas para educar a nossa mente. É por isso que há pessoas que raramente passam por perturbações espirituais, embora tenham uma vida dolorosa e difícil na Terra. Porque, de alguma maneira, elas encaram as lutas e o sofrimento de uma forma tão objetiva e racional que não se deixam levar pelas divagações, pelas ilusões, pelas decepções
e nem se consideram afastadas das coisas boas e da misericórdia de Deus, quando as coisas não caminham como elas desejariam. Já outros não ficam enfermos só do corpo, mas antes da alma, do espírito. E os amigos espirituais dizem que um dia a medicina terá que se render à certeza de que quando o corpo adoece, muito antes, a cabeça já estava enferma. Já estávamos atraindo energias que acabam por fragilizar o nosso corpo físico. A medicina já está seguindo esse caminho. Há muitos médicos que hoje acreditam que emocionalmente nós afetamos tão profundamente o nosso corpo de carne que até graves enfermidades podem ser creditadas às questões da emoção que nós não solucionamos. Há uma pesquisa feita há anos entre mulheres americanas que desenvolveram em determinado momento das suas vidas câncer de mama. Quase 70% delas, portanto a maioria, havia vivido sérios rompimentos afetivos que não haviam sabido solucionar com equilíbrio. E com isso somatizaram aquela perda, o divórcio, o luto, e surge depois então o câncer de mama. Era uma coisa tão notória que a pesquisa não pôde deixar de observar que um outro grupo de mulheres que não havia sido acometido pela doença tinha tido as mesmas perdas, na mesma intensidade ou até maiores, mas haviam sido, de certa forma, tinham uma maneira diferente de encarar aquela situação. Por isso, quando nós desencarnamos, todos sabemos, porque André Luiz nos colocou isso em suas obras, nós somos convidados a contar o que se passou na nossa vida na Terra. E, obviamente, quem conta a sua própria história gosta da ilusão, gosta muitas vezes de dulcificar o que fez, o que aconteceu. Há uma história deliciosa, há muitos anos contada na evangelização infantil, que é a história do lobo mau reencarnado. Todo mundo conhece, Roque Jacinto nos conta que o lobo mau desencarna e, claro, ele não tinha comido a vovozinha, ele não tinha nenhuma intenção ruim com o Chapeuzinho Vermelho. Só que enquanto ele falava, para sua surpresa, da sua cabeça saía como um filme que mostrava a quem estava em volta o que realmente havia acontecido. Isso é uma realidade. No mundo espiritual, não vai adiantar dourar a pílula, porque enquanto a nossa cabeça estará pensando em como contar as coisas erradas que fizemos de uma maneira que nos torne vítimas, a nossa mente, como um projetor, vai mostrar o que realmente se passava. E aí a situação fica complicada. Por isso também, as almas suicidas passam por um processo de renovação em que os nossos irmãos hindus desencarnados e são especialistas em hipnose, fazem um trabalho seríssimo com as almas suicidas para que elas reprogramem suas mentes no mundo espiritual, nos hospitais de refazimento, para então planejar aqueles que têm condições, uma próxima existência. Tudo na cabeça. A cabeça comandando, determinando aquilo que nos impulsiona. Por isso, quando nós educamos os nossos sentimentos, quando nos sublimizamos, quando nos tornamos melhores, vamos aperfeiçoando a nossa capacidade de pensar, de transmitir o positivo e de absorver o positivo também. Por isso, quantas vezes já ouvimos alguém dizer: nossa,
eu tive uma sensação horrível. Eu tinha uma mágoa tão grande de fulano e toda vez que eu lembrava dele, embora ele tivesse me feito alguma coisa ruim, o mal-estar que eu sentia era absurdo. E os amigos espirituais dizem que quando lembramos de alguém com mágoa ou com raiva, antes que o nosso pensamento atinja aquela pessoa em quem pensamos, primeiro o pensamento nos inunda, depois vai na direção da pessoa que estamos pensando. Por isso, o mal-estar. Por isso, às vezes vemos a pessoa de longe e já não nos sentimos bem. Porque o pensamento que temos ao vê-la é a lembrança dos sentimentos menos nobres que um dia nos ligaram a essa pessoa. Tamanha força que o nosso cérebro possui. Os próprios médicos e cientistas afirmam: quase não conhecemos nada da nossa mente. E por isso, quanto mais conhecemos a nós mesmos, mais capacidade desenvolvemos de ter o controle das nossas emoções, tornar as nossas emoções menos nobres em emoções mais dignas, para então receber e doar os pensamentos de carinho e nos sintonizar, nos ligar àquilo que pode nos alimentar positivamente. Quantas e quantas vezes os espíritos, através de tantos médiuns, têm nos dito da preocupação que temos em nos alimentar corretamente, em desprezar determinado alimento que de repente sai de moda, ou então descobre-se que faz um mal muito grande ao nosso corpo, mas estamos longe da preocupação que também deveríamos ter de alimentar nossa mente de alimentos positivos que possam endereçar ao futuro a nossa lembrança mais feliz e nos dê, inclusive, energias. Porque, sem dúvida, há dias em que os pensamentos são tão difíceis que a própria energia física parece nos faltar. Porque tudo está ligado. Porque tudo tem uma coexistência que nós precisamos conhecer. Lembram-se, numa das inúmeras passagens que André Luiz conta das tarefas que ele acompanhou, das quais participou no mundo espiritual, está o momento em que ele, como um aprendiz, seu companheiro e alguns enfermeiros tinham que entrar em determinado lugar onde havia uma reunião de almas grandemente sofredoras. Chefes mesmo de falanges que assediavam e perseguiam e manipulavam, na verdade, encarnados. Eles tinham que entrar nessa reunião para saber o que se passava e ver a possibilidade de suspender aquilo, evitar que aquela situação continuasse acontecendo. Mas eles não podiam ser reconhecidos. E, para surpresa de André Luiz, os protetores, aqueles que estavam levando a eles na tarefa, tiveram que se concentrar por instantes e levar a própria mente a lembranças antigas, e cada vez que lembravam de coisas que já se haviam passado, de momentos difíceis que haviam vivido na Terra, uma carapaça mais escura aparecia em seus perispíritos e os disfarçava. Claro que André Luiz percebeu que ele não precisava fazer isso, porque praticamente recém-chegado das regiões de sofrimento onde havia peregrinado, ele pouco tempo tinha tido para estar em vibrações maiores que permitissem que ele precisasse se disfarçar. Mas ali foi um dos episódios que ele faz questão de narrar para lembrar que tudo nascia da cabeça, do pensamento, da mente, até mesmo disfarce. E eles entraram sem ser identificados pelos guardas que estavam tomando conta do lugar, porque foram confundidos por algo, como se fossem almas sofredoras que igualmente iam participar da reunião.
Vejam como, na Terra ou fora da Terra, em qualquer mundo, a mente é uma força criadora extraordinária, tanto para o que é bom como para o que não é, se a pessoa tiver a tendência negativa. Quantas vezes já tentamos ajudar alguém e a pessoa absolutamente não quer ser ajudada? Quantas vezes orientamos, convidamos a tratamentos de passe infindáveis e a pessoa nunca melhora? Porque no fundo, embora todas as técnicas, tudo que nós possamos oferecer portas adentro de uma casa espírita, por exemplo, para que ela melhore, falta o elemento fundamental, a própria vontade dela, a vontade real de realmente melhorar. Na Comunhão Espírita de Brasília, durante muitos anos, um tratamento físico-espiritual, que na época, na década de 70, chamávamos todos de tratamento de cura, até que os amigos espirituais nos corrigiram, porque nem todo mundo que lá estava em tratamento seria curado, até por questões espirituais e por aí vai. Mas ouvi o Dr. Bezerra de Menezes mais de uma vez comentar que, para que houvesse uma cura, 3 elementos eram fundamentais. Primeiro, da natureza vinha toda a energia que eles misturavam com o que traziam dos laboratórios do infinito. E o terceiro elemento, além das energias que traziam do mais alto e do que recolhiam na natureza, era o mais complicado, que era a própria pessoa enferma. Havia na pessoa enferma que ali estava rogando ajuda o terceiro elemento fundamental para que, porventura, houvesse a cura. E é extraordinário pensar sobre isso, porque foi por isso que Jesus afirmou sempre: vê, tua fé te salvou. Ele jamais disse: eu te curei. Eu coloquei forças em funcionamento para que você ficasse bom. Afirmava: tua fé te salvou. Para dizer sempre: é de você que nasce tudo, o que é bom e o que não é. Essa lógica doutrina espírita nos ensina para que nunca esqueçamos. Porque ela envolve a nossa vida desde o momento, aliás, antes até do nosso renascimento e quando saímos do corpo também. Por isso vemos pessoas que têm um tônus vital impressionante. Os anos passam e elas permanecem vigorosas, embora naturalmente envelheçam. E há outras que, ainda moças, ficam arqueadas, desanimadas, cheias de dificuldades. Mas quando você vai conversar, as dificuldades não são, na verdade, físicas, mas algo na emoção que não consegue melhorar nunca. Quem de vocês nunca tentou ajudar alguém e não ouviu da pessoa: ah, você não entendeu o meu problema? Essa é uma frase-chave de quem, na verdade, não quer ser ajudado. E olhe, o que tem de gente que não quer ser ajudada é demais. Dureza é você, ao longo dos anos, perceber a diferença entre aquele que realmente quer ajuda e aquele que vai pedir ajuda sempre, mas nunca realmente vai querer ser ajudado de verdade. E existem muitas pessoas assim. Eu conheço pessoas que chegaram à Comunhão Espírita de Brasília no final de 1972, exatamente como eu tinha 15 anos, e que até hoje, quase 50 anos depois, tomam passe. E não tem coragem de dizer se são felizes ou não são, porque a verdade é que não podem ser felizes aqueles que deixam os anos e os anos passarem sem fazerem nada por si mesmas e pelos outros. Não é simplesmente estudar a doutrina espírita, ir para um grupo mediúnico, desenvolver mediunidade. Isso todo mundo pode fazer. Mas há transformação real.
o objetivo de realmente dedicar parte da sua vida a uma mudança que vai fazer diferença mesmo para você, para a sua saúde, ainda que nós tenhamos todas as dificuldades inerentes ao nosso DNA, à nossa herança genética, familiar, às nossas lutas que muitas vezes nós mesmos pedimos antes da nossa vinda à Terra. Mesmo assim, existe uma saúde que é a saúde da nossa cabeça e do nosso coração. Essa nos cabe permanentemente acolher e aperfeiçoar. E, obviamente, isso nunca acontece se nós não nos dedicamos a fazer o bem. Aí surge o grande convite da doutrina espírita, que é o convite de todas as religiões. Vamos em busca de socorro, nós somos socorridos, amparados, depois, com certeza, todas as doutrinas nos propõem a maior de todas as renovações, trabalho. E o trabalho, sem dúvida, modifica para sempre a nossa cabeça e o nosso coração também. Porque quem já sentiu a alegria de poder servir ao próximo, não esquece jamais. Fica marcado para sempre, não como uma vaidade, mas como uma necessidade sua mesmo de continuar fazendo o bem. Perguntaram uma vez ao Chico: Chico, e quando as pessoas só fazem o bem pensando em receber alguma coisa em troca? E ele, muito alegre, disse: olha, já é 50%. Um dia, a pessoa que pensa em receber em troca vai se esquecer disso e vai fazer 100% a sua caridade. Por isso, muitas vezes, já muito idoso, de vez em quando alguém dava falta dele e depois, quando ele voltava para casa: mas Chico, onde é que você foi essa hora? E ele dizia: hoje eu estava necessitado de conversar com alguns dos meus professores de paciência. Eram pessoas queridas que ele socorria nas suas necessidades e com quem ele ia conversar quando porventura se sentia fragilizado ou sozinho. Até as almas nobres que se dedicam a vida inteira a fazer o bem precisam de momentos assim, em que elas vão buscar forças em quem dá exemplos maravilhosos, que são os da renúncia, os da abnegação, os do carinho permanente. Vivemos há 1 ano uma pandemia que varre o mundo e que tem levado tanta gente para o mundo espiritual. E mesmo nessa fragilidade que o mundo parece viver e que parece que não passa nunca, estamos nos diferenciando uns dos outros. Nossas consciências vão falar por nós um dia, porque existem aqueles que se preocupam consigo mesmos, mas também com a vida em torno, e existem aqueles inconsequentes que não se preocupam com nada, muito menos com os outros. A cada um segundo suas obras, afirmava Jesus. Essa frase, confesso a vocês, é uma das minhas favoritas, porque se pensássemos nela todos os dias, faríamos apenas o melhor. Não adianta educar a nossa mente para a matéria, para a ciência, para os estudos, para fazer pós-graduação, pós-doutorado, se das nossas emoções não nascem abnegações, carinhos, respeitos pelo nosso semelhante. Não duvidemos que em situações como essa, um dia, na verdadeira existência, também vão nos perguntar qual foi a nossa atitude. Porque medo, todos nós estamos vivendo. Situação de fragilidade emocional, todos nós estamos passando. Quantas e quantas famílias enlutadas. Quantas pessoas partiram de inesperado. Quando tudo isso começou, imaginava-se que pessoas mais frágeis, enfermas, idosas seriam as mais vulneráveis.
mas de semanas para cá isso deixou de existir. Há crianças morrendo, há jovens de todas as idades. E por isso, quando parece que não vai ter fim, nós nos lembramos de quantas vezes demos valor a cientistas, a médicos, a enfermeiros, àqueles dedicados que realmente estão dando suas vidas exaustos para que haja segurança para todos nós. Reparto com vocês uma coisa que vi ontem na televisão. Uma médica chorando em São Paulo contava que na hora de entubar um moço na UTI, ela, como estão fazendo com todos, pegou um celular para que ele mandasse uma mensagem para alguém da família. E ele titubeou. E ela disse, por favor, me diga para quem eu telefono, com quem eu falo, para falar que eu vou ter que entubar o senhor. E ele começou a chorar e disse, a única pessoa que eu tenho é a minha filha, que tem síndrome de Down. Somos só eu e ela. E como eu não tinha com quem deixá-la quando vim para o hospital buscar ajuda, eu a deixei com uma vizinha que nem me conhece direito, mas eu não tinha com quem deixá-la. E eu quero perguntar à senhora, como é que a senhora vai explicar para ela o que a senhora vai fazer comigo e se eu vou sair daqui? Olha, eu juro a vocês, eu pedi tanto que esse moço saia disso, que ele possa abraçar de novo essa filha. Sabe? Porque existem coisas tão graves que acontecem, existem dramas que as pessoas vivem com coragem e nós, por qualquer coisa, reclamamos tanto, dizemos que Deus se esqueceu de nós, que não fomos aquinhoados como desejaríamos pela vida, que tudo fracassou, que nossa vida foi pura desilusão. Por qualquer situação já estamos melindrados. Fazemos cara feia, dizemos que aquela casa espírita não nos ajudou. Quantas e quantas vezes ao longo desses muitos anos ouvi pessoas dizendo, isso aqui é fraco, porque tudo que eu peço não consigo. Eu sei que eu tenho merecimento, então por que eu não consigo? A pessoa enxerga tanto só a si mesmo que ela acha que a partir do momento que ela faz um desejo, metade da humanidade desencarnada tem que correr para socorrê-la. Me recordo, já tem muitos anos, depois de uma palestra sobre reencarnação, um moço veio falar comigo e disse assim, a senhora é muito dramática, porque eu tenho certeza de que eu sou uma pessoa que a vida tornou absolutamente inconformada, porque nada do que eu merecia me aconteceu. E eu tenho certeza de que o que me aconteceu eu não merecia. Eu tenho certeza que eu não pedi nada das verdadeiras tragédias que me aconteceram, dos sonhos que eu não realizei, das pessoas que eu amei e que não me amaram. Olha, eu confesso à senhora, sua palestra não me convenceu, porque a minha vida é dureza e nada melhora a minha vida. Eu tenho certeza que eu não posso ter pedido isso. Virou as costas e saiu. Um amigo espiritual se aproximou e disse, é verdade, Maíse, ele não pediu. Ele implorou em lágrimas copiosas, de joelhos, muito mais do que ele está vivendo até hoje. Mas os amigos espirituais, sabedores da tibieza do coração dele, evitaram que os grandes dramas realmente lhe acontecessem. O aconselharam a uma vida menos problemática. E é dessa vida menos problemática que ele está se queixando tanto com você. Meus amigos, a nossa mente pode nos dizer que nós somos maravilhosos.
pode dizer diariamente que aqueles que não simpatizam conosco estão todos equivocados. Mas o dia de amanhã vem perto. E esse corpo físico, que é um grande isolante, um dia deixará de existir. Essa é a certeza de todos nós. E uma vez libertos, estaremos mesmo livres? Nossa mente voará na beleza das coisas felizes que nos aguardam, porque nós semeamos coisas felizes no coração dos outros. Porque nós educamos a nossa mente a mentalizar coisas felizes, a irradiar coisas felizes para os outros, não simplesmente para nós. Ou vai ser tudo uma complicação, porque estaremos aprisionados, fechados em nós mesmos. Por isso, tantas almas sofredoras, quando se manifestam, afirmam estar presas. Afirmam querer correr para longe dali sem conseguir, porque no fundo estão aprisionadas em seus próprios sentimentos, nas lembranças terríveis que deixaram na terra e que são verdadeiras algemas. E é claro, as almas sofredoras, inteligentes como são, antigamente, em doutrina espírita, quando você falava de alma sofredora, você imaginava, coitada, tão ignorante. Com o passar do tempo, os estudos nos mostraram, as obras psicografadas, que a alma sofredora de pouco inteligente nada tem. Me lembro, há muitos anos, de uma moça com processo de obsessão muito grave. Ela não conseguia desvencilhar-se de pensamentos suicidas e começou a fazer um tratamento lá na comunhão. E ela entrava para tomar passe e vinham as entidades sofredoras para serem socorridas, orientadas. E muito interessante porque um dia, no meio do tratamento dela, uma certa noite, veio um dos chefes dos espíritos que comandavam aquela obsessão que a assediava. E ele ria. E o orientador perguntou por que ele estava rindo. E o espírito sofredor disse, olha, eu estou rindo porque ele, e apontou para a jovem encarnada, acha que nos engana. Ele acha que somos tolos. Ele se disfarça de mulher para que nós não o identifiquemos. Mas nós sabemos muito bem quem ele é. Ele está até bem vestido, parece mesmo uma mulher. Mas nós sabemos quem ele é. Ele é a pessoa que nos fez amargar a escravidão. E nós estamos aqui atrás dele, sem perdoá-lo. Porque as nossas mentes sobre ele, que hoje se disfarça de mulher, são as algemas que ele agora carrega. E para nossa surpresa percebemos que, embora a inteligência daquela alma desencarnada, ela não tinha noção de que tanto tempo se passara, que o seu adversário havia saído do corpo, como o homem que era, e voltado num corpo feminino. E ele ironizava, voltou vestido de mulher para se esconder de nós, mas nós o encontramos. E por que isso aconteceu? Porque embora o espírito estivesse habitando um corpo feminino, as irradiações que saíam dele, a mente dele era a mesma. Era do antigo Senhor, que hoje uma jovem mulher trazia no seu íntimo os pensamentos mais complicados, mais cruéis. Então vejam como educar a mente, no fundo, é preservar a nossa saúde de uma vida para outra. É desligar a nossa mente da mente de almas que foram nossas adversárias ou nossas vítimas, para que todos possamos nos renovar futuramente. Me recordo de uma história que seu Erasmo Cravo me contou. Ele, um dos fundadores da Comunhão Espírita de Brasília, filho de Maria Modesto, uma pioneira da doutrina espírita, que fundou o Lar das Meninas de Uberaba e também o Sanatório Espírita de Uberaba, onde ela trabalhou incansavelmente, uma alma magnífica
que, já muito doente, ela teve câncer no pulmão, morreu no final de 1964, há muitos anos atrás, ela incorporava do seu Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes, uma alma magnífica. Ele, filho caçula, seu Erasmo, de Dona Maria Modesto. E uma vez ele me contou que toda a família de Uberaba havia, e há até hoje em Uberaba, aquela grande feira de gado. E ele era um jovem, tinha acho que uns 17 ou 18 anos, acho que menos de 18 anos, e sempre família espírita, a mãe muito dedicada, e ele muito ali, correto e digno, uma família maravilhosa. Naquele dia, ele me contou, ele desencarnou há 3 anos atrás, com 95 anos, uma das almas mais extraordinárias que conheci na Terra. Porque se há uma pessoa que eu jamais vi falar nada de ninguém que não fosse uma coisa nobre, foi seu Erasmo Cravo. Nós éramos da mocidade, nos juntávamos para falar uma fofoca ou outra, falar de alguém mesmo. Ele se aproximava com toda tranquilidade e dizia: mas vocês estão esquecendo que fulano, que era a pessoa de quem estávamos falando mal, tem esta e esta qualidade. E ficávamos mortos de vergonha. Mas seu Erasmo me contou que naquele dia, rapaz, era feira de gado em Uberaba, tinha gente para burro na cidade. Ele amanheceu complicado. Na cabeça dele só vinham pensamentos de fazer bobagem, de fazer uma loucura, de ser o contrário do Erasmo que ele era. Botou na cabeça que, por exemplo, ele ia sair pela cidade e não ia dar satisfação para ninguém do que ele ia fazer, ele ia sumir por umas horas, ele não ia dizer para a mãe onde ele ia, e assim fez. Num determinado momento ele se arrumou, saiu. As pessoas estranharam, porque ele era um rapaz educadíssimo, sempre dizia que horas voltava, etc. E ele se embrenhou por Uberaba, a cidade lotada de gente, e pensando: meu Deus, o que eu vou fazer de errado? Sabe quando você está atacado, quando você está procurando uma situação difícil? Era a estreia dele numa perturbação, então ele tinha que fazer uma coisa boa, bem perturbadora. E ele começou a pensar, e olhava um grupo aqui, outro grupo ali, pessoas conversando. Ele era super conhecido na cidade. Então, ai meu Deus, não, ali não dá, as pessoas me conhecem, eu vou inventar alguma coisa, acho que eu vou procurar uma bebida, vou beber, ele que nunca tinha bebido, vou fumar, vou fazer alguma coisa assim bem complicada mesmo. Nisso, vem vindo na direção dele o Chico Xavier. Ele, quando olhou, disse: não é possível. E ele tentou se esconder, porque era muita gente na exposição de gado. Lá vem o Chico. O Chico trabalhava na Fazenda Modelo, que era uma das fazendas que ali estava representada. E lá vem o Chico direto na direção do seu Erasmo. Ele tentou se esquivar de tudo que é jeito, só faltou se jogar no chão. E o Chico abre um sorriso e diz: Erasmo, meu filho, mas era você que eu estava procurando. Seu Erasmo me contava, Maíse, eu não acreditei. Falei: meu Deus, no dia que eu amanheço bem perturbado, com a minha cabeça pensando numa grande bobagem que eu ia fazer, eu encontro quem no meio da cidade lotada? O Chico. E o Chico imediatamente tomou o braço do seu Erasmo e disse assim: Erasmo, meu filho, você acredita? A cidade está tão lotada, eu estou tão cansado, e Chico ainda era moço também, que eu preciso ir na sua casa, mas me perdi. Esqueci o endereço da sua casa, vê se pode, Erasmo. Meu filho, eu não sei o que você está pensando em fazer, mas você me levava lá? Eu preciso muito conversar com sua mãe. E o seu Erasmo disse: Chico, eu não estava pensando em ir para casa, não. Por favor, meu filho, é rapidinho. Se eu, no meio dessa massa de gente, me perder, aí que eu não chego mesmo na sua casa. Me leve até a sua casa, que eu preciso conversar com a sua mãe. E o seu Erasmo, sem ter jeito, pegou o Chico pelo braço e levou o Chico até a casa. Óbvio, quando chegou lá, Dona Maria Modesta imediatamente disse: Erasmo, vai passar um café para o Chico.
Erasmo, vai pegar um bolo ali dentro do armário pro Chico. E seu Erasmo nunca mais saiu de casa. E quando ele me contou essa história, eu me lembro que eu disse a ele, seu Erasmo, isso é que é ser protegido espiritualmente. No dia em que ainda um garoto, o senhor pensou em fazer uma grande bobagem, quem é que o mundo espiritual traz para lhe atender, para lhe socorrer, para mudar o diapasão da sua mente? Chico Xavier. E ele disse, é verdade, Maíse, mas não por merecimento meu, com certeza por merecimento da minha mãe, que todos os dias, quando saíamos, orava, pedindo aos espíritos amigos que todos os seus filhos estivessem protegidos, onde quer que estivessem. Por isso, meus amigos, quando um pai, uma mãe, um tutor, um professor, um irmão, um tio, num quarto, senta na beirada de uma cama e ensina uma criança a orar, ele está dando a ela um salvo-conduto para a vida inteira e para além da vida também. Ele está dizendo àquele ser imortal que habita o pequeno corpo da criança que não importa o que aconteça, o que ele pensar, o que ele sentir, tornará o seu caminho nobre ou terrível, cheio de luzes ou com escuridões difíceis de serem superadas. Uma vez perguntaram a Chico Xavier, quando ele fazia uma coisa errada, como ele fazia quando acordava de manhã para fazer a sua prece matinal. Vocês acreditam que tinha gente que perguntava isso para o Chico? E com certeza devia ser espírita. Ele, com toda tranquilidade, respondeu certa vez, eu acordo, me sento na beirada da cama, olho para o céu azul na janela e digo, Senhor Jesus, aqui estou eu, mais uma vez. Se algo eu pude desejar a todos nós, queridos amigos, é que não importa o que nos aconteça, não importa, passado esse tempo tão difícil que estamos vivendo, o que sobre de esperança no nosso coração. Vamos começar de novo. Vamos dizer, Jesus, aqui estou eu, mais uma vez. Vamos renovar nossa mente e nosso coração, trabalhando no bem, tendo nunca mais um olhar indiferente na direção do nosso semelhante, mas fazendo com que todo o nosso ser participe da vida de muitos, para que possamos socorrer a muitos. E com certeza veremos que no futuro, quando chegar o nosso dia de retornar à verdadeira existência, uma chuva de bênçãos nos receberá. E alguém nos dirá, bem-vindo, amigo, o mundo ficou um pouco melhor, porque você viveu nele. Eu tenho absoluta certeza que quando nos encontrarmos de novo, tanto eu como vocês estaremos ainda melhores do que estamos hoje. Que Jesus nos guarde, que nos abençoe, para que possamos guardar e abençoar toda a vida em torno de nós, até que presencialmente nos encontremos e possamos agradecer muito as forças do bem que protegem o universo, por tudo que temos, por tudo que foge de nossas mãos, nos ensinando também renúncia, solidariedade, pausa de reajuste do afeto e, principalmente, esperança. Está difícil atravessar esses dias, mas que o nosso primeiro pensamento seja: eu posso, Senhor, eu posso porque confio em Ti. E que o último pensamento do dia seja: Senhor, eu tenho certeza que quando tudo isso passar, seremos todos mais experientes, quem sabe, melhores. Que Jesus nos abençoe
nos guarde e vele por nós, hoje e sempre.